Você concorda que o Gabigol se irritou com a torcida do Flamengo nesse lance? Pois bem, vamos aos fatos. É difícil, é difícil. O Flamengo... As pessoas não são loucas, não dá pra levar a sério. Cara chato, mala, que reclama de todos os jogadores, que acha que o time dele vai chegar lá. Você concorda que o Gabigol se irritou com a torcida do Flamengo nesse lance? Pois bem, vamos aos fatos. Na entrada dele no lugar do Caio Jorge, o estádio inteiro vaiou a sua entrada em campo na volta ao Maracanã, para desta vez jogar contra o Flamengo. E o jogador, como sempre, ficou rindo da situação e brincando com a torcida. A torcida do Flamengo vaiou sua entrada. Mas eu não faço nem ideia por que isso aconteceu. E após isso, o Bruno Henrique deu uma entrada nele e a torcida do Flamengo ficou maluca. Pois o Flamengo precisava do gol e o juiz marcou a falta para o Cruzeiro e o Gabigol, vendo que a torcida já não estava paciente com ele, começou a valorizar o contato, assim fazendo a velha e boa cera, tomando bastante tempo de jogo parado. O empate foi muito comemorado pelo time do Cruzeiro. De alguma forma, eles ajudaram muito o Palmeiras a ficar muito próximo do Flamengo na tabela. E após tudo isso, os jogadores do Flamengo ficaram na resenha com o Gabi. O Estudiantes de saída fez uma partida horrorosa, não fez gol nenhum, jogou nada, jogou uma disputa, não gerou uma jogada, péssimo. E no jogo de ida fez um gol e depois fez uma jogadaça e perdeu o gol, foi displicente, um pouco soberbo naquela jogada. Então, assim, o Pedro não está numa fase boa, o domingo não foi utilizado, ontem entrou no final também, pouco acrescentou, tanto ele quanto o Gabriel, que entrou depois no lado do Cruzeiro. E está no banco porque o elenco do Flamengo é farto, o técnico fez uma outra escolha e a presença dele não garante nada. Mas aquela coisa, se o negócio do cara é ficar reclamando do técnico, gente, tem vários torcedores do Flamengo em rede social tratando o Felipe Luiz como se ele fosse péssimo. Essas pessoas não são loucas, não dá para levar a sério. Agora, o Pedro está no banco, ele está no banco mesmo. Como o Gabriel ficou no banco. O elenco, cara, o jogador tem que se impor jogando bem, tecnicamente aparecendo bem em campo, participando bastante do jogo e, no caso dele, participando dos gols também. E ele não tem jogado bem. A próxima oportunidade que corra atrás e que jogue bem e recupere a condição de titular. Se tem uma coisa que eu gosto, assim, eu não gosto muito do fato do Felipe Luiz insistir com alguns jogadores e outros não terem chance. Isso acho errado. Por exemplo, o Bruno Henrique joga bem ou mal e está sempre tendo oportunidade. Acho que passa do ponto. Mas o fato do cara ter nome, ser um medalhão e quando vai mal ficar no banco, acho que mostra uma atitude firme de um técnico como deve ser. Agora, Mauro, também tem uma coisa, né, em relação ao Bruno Henrique, que te confesso me surpreende, mas a torcida pede, né? A torcida pede. Chega num determinado momento, é coro de Bruno Henrique, é Bruno Henrique, é Bruno Henrique. Difícil segurar, né? Uhum. Memória afetiva. Memória afetiva, pois é. O que Acho é o que é torcedor? isso. O cara tem uma história no clube, identificação muito grande. E aí, no imaginário da Juca do torcedor, ele vai entrar e vai resolver sempre. Acontecia isso com o Gabriel. Os Gabizetes achavam que ele tinha que jogar, ele não entrava, não fazia nada, mas queriam o Gabriel em campo. É isso. O Pedro também tem um pouco disso em alguns momentos. Ele tem uma história no Flamengo. Ele foi o personagem central no título de 2022 da Libertadores, artilheiro e tudo mais. Mas ele não vem bem. Eu acho que não vem bem, não joga. A gente fala muito sobre os técnicos lá do exterior, como eles fazem isso, né? Pô, barrou fulano, botou Beltrano no banco e tal. É isso, tem que jogar. O elenco é forte. Flamengo e Palmeiras têm elencos muito fortes. Se amanhã o Andrés Pereira não jogar nada, o Abel Ferreira vai botar ele no banco. Mesmo sendo um ótimo jogador, como qualquer outro. Para citar um exemplo, tá? O Veiga está no banco. Qualquer um. Faz tempo que está no banco. O Veiga está no banco, bem lembrado. O Veiga está no banco. Tem história do Palmeiras pra caramba, está no banco. É assim que funciona, elenco forte, o técnico vai lá e barra mesmo. Não cabe 18 em campo, são só 11. Cara chato, mala, que reclama de todos os jogadores, que acha que o time dele vai chegar lá e vai amassar qualquer adversário. São pessoas sem noção. Ontem ele jogou muito mal, na minha opinião. Mesmo assim, participou de 2 lances. Mas essa turma que fica reclamando de tudo, acho que não merece muita atenção, não. O pessoal reclama de tudo, nunca tá bom. Eu acho que eles não entendem o que é o futebol. E imaginam que só ter o dinheiro já basta. Não basta ter o dinheiro, você vai ter bons jogadores, mas o adversário também tem dinheiro. No caso do Cruzeiro, o dono tem dinheiro, tem bons jogadores, um ótimo técnico e é um adversário difícil, o jogo é difícil. Para os dois é difícil. Eu acho até que o Flamengo criou mais chances que o Cruzeiro. A defesa mais difícil do jogo foi do Cássio, né? Na cabeçada do Samuel Lino, por sinal, mesmo não jogando bem, apareceu nesses momentos. E o resultado absolutamente normal de um jogo, um bom jogo. Bom jogo. Não foi excelente, como eu falei, mas foi um bom jogo. Mas a nossa visão aqui no Brasil é isso. Uma pelada com vários gols é um jogaço, né? Com um festival de erros defensivos. E uma coisa que eu queria falar, essa questão que foi falada agora pelo Arnaldo do Fabrício Bruno, não vem ao caso agora, né, gente? Daqui a 2 rodadas. Contra o Atlético Mineiro, ele não vai jogar.
Aí sim, o Ancelotti prejudica o Cruzeiro, como prejudica o Corinthians com a ausência do Hugo contra o Santos. Mas o problema não é o Ancelotti. O problema é o Gustavo Alfaro, que leva jogadores do Palmeiras, é o Marcelo Bielsa, que leva jogadores do Palmeiras e do Flamengo, né? É o Leston Lourenço, que leva jogador do Flamengo, é o BKSS, que leva jogador do Flamengo. São os técnicos sul-americanos que convocam jogadores, vários, das equipes brasileiras e desfalcam na data FIFA. Porque dessa vez eles vão jogar do outro lado do mundo, né? Os times jogam no dia 15. O Brasil joga dia 14, por exemplo. Né? Os que vão jogar mais perto vão jogar no México e nos Estados Unidos. Os que vão jogar mais longe vão jogar em Kuala Lumpur, na Malásia, Coreia e Japão. No caso, Brasil, Paraguai e Uruguai. Vão jogar do outro lado do mundo. E o Flamengo e o Palmeiras tem paraguaios, uruguaios, né? Só não tem brasileiro dessa vez. O Ancelotti fez uma convocação até que preservou times brasileiros, sem dúvida alguma. Mas o problema não é o técnico da seleção do Brasil, e sim o calendário da CBF, que mudou por enquanto, mas continua com esse absurdo dos jogos grudados na data. Você hoje fez a opção de tirar o Pedro do 11 inicial para ter o Samu junto ao Plata, Arrasca e Carrascal juntos. Queria entender o porquê dessa decisão que você pensou para o jogo e também o porquê do Pedro entrar mais nessa reta final, dos 10 minutos finais do jogo. O Alacian também não tem ganhado muitas oportunidades. Era um jogo que você não queria ter uma referência de um centroavante de fato na parte ofensiva. Eu queria que você explicasse um pouco o que buscou também dentro dessas alterações. Obrigado. Bom, primeiro, tudo vai em função do nosso plano de jogo, das características que eu acredito que a equipe precisa para vencer o jogo. Independente dos nomes, já falei para vocês, os nomes e a idade, isso não me importa, vai sempre me importar o que eu acredito, eu como treinador, que a equipe precisa e qual é o caminho para vencer a partida. Nem sempre vou acertar, nem sempre, e às vezes acerto, às vezes erro, é normal do meu trabalho, mas são as minhas convicções. O Cruzeiro é o time que joga com a linha mais alta do campeonato. E isso foi assim no jogo de ida. E muitas vezes, se você não estica essa linha, se você não incomoda essa linha, você fica no seu campo jogando o jogo todo. Então a opção foi puramente estratégica pelo plano de jogo, todas elas. E o Wallace, verdade, talvez seria um jogo hoje para o Wallace, mas optei pelo Pedro porque eu também acreditava por onde estávamos entrando e que o Pedro poderia chegar para finalizar essa bola dentro da área. Então, naquele momento do jogo, eu optei por tirar o Arrascaeta e deixar ele na posição do Arrascaeta, e o Plata continuava fazendo os mesmos movimentos, até mesmo porque, para mim, na minha opinião, tanto o Plata como o Carrascal foram os melhores do time, então estava difícil realmente tirar, porque o time estava muito bem e estava sendo um jogo muito, muito equilibrado, a nível tático muito alto, e qualquer mudança tem uma consequência. Tanto é que o treinador deles também não trocava, e assim foi quase até o final. Felipe, Raíssa Simplício, da Gol Brasil e da revista Placar, parabéns aí por completar 1 ano, e você está muito perto de uma marca que não acontece desde 2011, que é um treinador começar e terminar a temporada como treinador do Flamengo. Mas eu queria te perguntar sobre o Samuel Lino, né? Porque ele chegou muito bem, o primeiro jogo dele arrebentando, super arisco, depois foi para a seleção brasileira, inclusive, só que nos últimos jogos ele caiu um pouco de rendimento e ele parece bastante ansioso, né? A gente vê assim de fora, dentro de campo ele parece estar bastante ansioso. Eu queria saber se essa é a tua visão também, se você chegou a conversar com ele, como é que você está vendo esse momento? Bom, primeiro que o Lino, todo mundo sabe da qualidade, ele já demonstrou quando ele chegou aqui. E todo jogador, e principalmente aqui no Flamengo, oscila, né? O Lino teve uma sequência muito pesada de jogos, muito difícil. O jogo da Libertadores teve uma carga grande, depois 3 dias teve que jogar também contra o Corinthians, onde foram jogos muito difíceis, e eu optei por dar essa sequência de minutos para ele. E fisicamente, talvez ele sentiu um pouco no jogo contra o Corinthians, e isso faz o rendimento cair um pouco. Agora, é importante que vocês e também a torcida entenda que os dribladores são os jogadores que mais perdem bola. Isso é uma coisa natural do futebol, nas estatísticas, em todos os lugares. Então, sempre que você tem um driblador, que no nosso caso será Cebolinha, Michael, Samuel Lino, o próprio Plata quando joga aberto. Então, são jogadores que são dribladores, e eles arriscam ou 1 contra 1 e se expõem muito. E uma das coisas que eu tentei muito hoje era explorar esse 1 contra 1 dele contra o William,
mas o Cruzeiro dobra muito bem a marcação. Então vinha 2, 3 e não era um jogo fácil para ele, nível tático, e ele não teve uma performance do nível que ele vinha apresentando antes. E o difícil é isso, né? Que na primeira vez que ele dá uma oscilada já vem a vaia, e isso, claro, sempre, se vocês olham bem, quase sempre são com os dribladores, né? Então, importante que a gente saiba que esse tipo de jogador ele tem a confiança do treinador, sou eu que peço para ele driblar, sou eu que peço para ele ir para cima, para ele ir para essa jogada individual, porque quando ele consegue passar, ele gera muita vantagem. Então, espero que ele não se abale com isso, porque é uma coisa absolutamente normal, e que ele recupere a alegria e continue indo para cima o quanto antes.